libertar-se de tudo o que atrapalha o aluno, aquele ser. De que é que ele se vai libertar? A ordem às vezes atrapalha os alunos. O próprio conhecimento às vezes atrapalha os alunos. A exigência atrapalha os alunos. Às tantas já saiu muita coisa importante pela porta fora ou pela janela para tentar agradar aquele ser que ali está. Se na cabeça dos professores estiver que a coisa mais importante que há naquele espaço é o conhecimento, mais facilmente ele vai se libertar de tudo o que atrapalha o conhecimento. O que é que atrapalha o conhecimento? É o ruído. É a falta de esforço, é a falta de material e não podemos ser românticos. São os alunos mal comportados. Se eles atrapalham o conhecimento, porta fora com eles. Portanto, nós temos toda uma construção intelectual instintiva que afeta gravemente o sistema de ensino. E eu quero deixar claro um aspecto. Nós temos a intuição de dizer que a responsabilidade do mau ensino é da classe política. A classe política é, eu vou usar uma palavra, mas não quero, é o autor material da coisa. Eu ia dizer crime, mas retiro já. É o autor material. O autor moral disto que está a acontecer são as universidades. Nós temos universidades que, em matérias de ensino e outras, não têm evidenciado responsabilidade social suficiente. Portanto, eu andei 20 anos na sala de aula a ver chegarem à sala de aula teorias absolutamente desastrosas que os próprios académicos nunca se retrataram até hoje. Portanto, as universidades têm efeitos positivos na vida da sociedade, das sociedades e têm efeitos negativos até nefastos. E nós não somos capazes ainda de deixar um pouco a classe política e fazermos, eu digo mesmo, tiro ao alvo à responsabilidade dos académicos. Eu podia falar da área do ensino, podia falar da área das finanças. Deixa-me ouvir a opinião do Dr. José Guerreiro, porque o senhor acabou por dizer muitas coisas. Simples e muita confusão, acho que não. Isto aqui é tudo para mascarar uma realidade. Eu, quando era adolescente, eu fui educado militarmente, por conseguinte passei a adolescência numa escola militar, e ainda bem, mas via os meus tios falarem dos meus respectivos primos. E então era facilitar tudo para não contrariar a criança, porque isto distorcia a personalidade, depois fazia-os despersonalizados, quer dizer, era a lei do menor esforço. Portanto, eu convivi com as raízes desta desgraça. Porque isto veio desgraçar. Quem é a grande vítima disto tudo? É o aluno. Claro, não vale a pena fantasiarmos. E isto para mim basta dizer, nas aulas os alunos entram e estão ali para ouvir o professor. Se se portam mal, olho da rua. Se chegam ao exame e não sabem nada, são chumbados. Para mim, isto chega para definir o que eu acho que o ensino tem que... aquilo que o ensino tem de oferecer. E eu não... Sabe que eu não é contra os delegados de turma, essas coisas, essas formas de organização? Pode haver delegados de turma. Sim. Agora, dentro da aula, o delegado de turma interrompe, pede licença ao professor, expõe cá fora, é um representante, digamos, é um mandatário da classe. Mas, agora, não se leva para lá telemóveis, não vão para lá... Eu tenho visto na televisão coisas absolutamente indescritíveis. Eu não vou descrever aqui de um aluno que foi à frente de uma professora, mais uns outros companheiros, chegaram ao fundo da sala e foram fazer coisas absolutamente impróprias no fundo da sala, à frente da professora. Isto é uma coisa que é inadmissível. E não concordo com o professor Mitar Ribeiro, porque eu acho que os professores do ensino superior apanham já esta gente completamente descalabrada. Eu tenho amigos que são do ensino superior e dizem, ano após ano, são piores. Sim. Há uma grande amiga minha, que aliás já que esteve, diz que aqui há uns anos a metade ainda se pegava na metade. Quando ela se reformou, diz que já não valia a pena, nem metade servia para coisa nenhuma. Quer dizer, isto tem sido uma... Mas aí a culpa não é dos alunos. Mas eu não estou a dizer que são os alunos coitados, os alunos são as vítimas. O que eu disse é que eles são as vítimas. Quando eles não aprendem, quando não têm disciplina, quando não têm emprego, eles depois na vida vão sofrer. E muitas vezes a transmissão de conhecimentos também não é feita da melhor forma, não é? Diga? Muitas vezes a transmissão de conhecimentos também não é feita da melhor forma. Mas isso já é centrado no aluno. Mas isso já é um problema da preparação pedagógica do professor. E porque nos últimos anos houve muitos professores que entraram na carreira docente sem verdadeiramente terem vocação. Mas se calhar não vale a pena houve uma massificação do ensino. Nacionais de educação e outras coisas que aprendem, não vale a pena. Não, isso é um chavão que se diz, Acha que sim? Acho, porque
quando as pessoas encontram uma instituição que as motiva, isso acaba por ser secundário. Quer dizer, dizer-se que as pessoas vão para o ensino por ir, a pessoa pode ir por ir, porque não tem outra alternativa, mas se o ambiente for motivador, a pessoa adere àquilo que é positivo. Agora, se a pessoa vai por ir, ou não importa se vai com vocação, chega, tem aquele ambiente é altamente corrosivo para todos. Quando estava a referir a questão do conhecimento que não é transmitido, eu volto à questão dos princípios que orientam a formação dos professores. Eu sou daqueles que digo claramente que se matou a identidade do professor, tal qual Édipo matou o pai, e que agora era a altura de nós reabilitarmos o pai. Que é assim, houve aqui uma teoria do ensino centrado no aluno, e eu insisto nela por uma outra razão. De repente, isto para insistir na minha tese da responsabilidade das universidades neste processo, que até agora tem fugido com o rabo à seringa, como se diz. Houve aqui uma teoria do ensino centrado no aluno, que formou os professores que hoje têm, imagino, 40, 50 anos, que começou com esta teoria. Não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. De repente inventaram um conceito que era a autoaprendizagem. Eu até fico com dor de cabeça com essas coisas. Mas vejam no que é que isto vai dar. Passo a autoavaliação. Não é o professor que impõe regras, como o professor Medina Carreira estava a dizer, as regras são negociadas com os alunos. Isto é autorregulação de regras. Agora vejam o disparate que isto é. Isto anda no ar há mais de 20 anos. Se o professor não serve para ensinar, é o aluno que aprende. Se o professor não serve para avaliar, é o aluno que se autoavalia. Se o professor não serve para impor regras, é o aluno que negocia regras. Para que serve o professor? Nós matamos a identidade do professor com estas brincadeiras. Quer dizer, e resistir a isto numa sala de aula com esta, eu insisto no termo, esta superestrutura durante, no meu caso, 20 anos, isto é terrível. Deve ter sido um pesadelo. É um pesadelo, e digo mais, nós vivemos debaixo de uma ditadura de pensamento único. O nosso ensino não é democrático, e eu digo com toda a clareza, tem tiques soviéticos. Isto é, a democracia cá fora, aparentemente nós falamos Olha, mas olha, se havia coisa que a União Soviética tinha de bom, era a educação e a cultura, e o desporto. Aí está, porque estava resolvido o problema básico, era o problema da relação em 6 meses aprendem a falar português. Alguns falam até melhor do que nós. Lá não tinham filosofias. Lá não havia filosofias. Era para aprender. E depois não tinham problemas. O problema base é o problema do comportamento. Eu contigo, nós vivemos numa ditadura de pensamento único, é porque é de facto. Eu sei que isto é difícil de explicar. O senhor vivenciou situações pesadas a esse nível? Pesadíssimas. É que nós muitas vezes não temos ideia do que realmente se passa, não é? Para além daqueles casos que aparecem na televisão, quando realmente se tornam extraordinariamente mediáticos pelo choque que têm implícito, não é? Alunos que agridem professores, ou alunos que se agridem uns aos outros, o bullying, de que se tem falado muito ultimamente, não é? Tudo isto se passa, não é? Em muitos estabelecimentos de ensino, não é? Os professores não podem exercer a autoridade se cortam-nos os pneus todos. Isto não é um país da Europa, isto é um país de gente louca. Isto é porque é tudo muito complicado. Eu acho que este ensino é tudo muito simples. O aluno vai para lá... Também tem a ver com o ambiente familiar. O ambiente familiar, o ambiente social, essas coisas, não é? Famílias desestruturadas. É a única razão exterior ao ensino que eu acho que tem uma grande importância no que se está a passar. É o problema das famílias. Famílias que vivem longe, famílias monoparentais, em que os pais estão desempregados, em que há violência doméstica, económicas, etc. Esse é o único problema realmente relevante. O resto é uma questão. Os professores têm que aprender e têm que saber ensinar. Eu não sei se todos sabem ensinar, não sei se todos aprenderam. Segunda coisa, o professor sabe que é a autoridade que comanda dentro da aula. E não há telemóveis, não há fantasias, não há aviãozinhos, não há coisa nenhuma. O sujeito que prevarica, porta da rua. E o aluno tem que fazer exames para Mas essas regras têm que ser impostas de cima para baixo. Com certeza, mas é por isso que eu digo. Claro, não pode ser o professor a dizer que não há telemóvel se depois existe uma lei ao lado que diz que os alunos podem levar o telemóvel e estar a mandar SMS durante os 50 minutos de aula. Eu gostava que nós parássemos um pouco a conversa só na questão da indisciplina. Sim. Porque esta questão para mim é absolutamente fundamental. Claro, Isto é, dito em linguagem um pouco mais técnica, na questão da regulação de comportamentos nas escolas. Toda e qualquer reforma do ensino que não minimizar o problema da indisciplina é uma reforma falhada.
E eu digo minimizar o problema da indisciplina e tenho consciência que não é fazê-lo desaparecer, porque ele vai sempre existir. E digo minimizar, porque também não digo de hoje para amanhã. Mas digo que num prazo de 5, 10 anos, se este problema não se resolver, há irresponsabilidade. E eu digo porquê. Eu comecei a dar aulas em 91, eu tive durante 2, 3 anos, porque eu dei sempre em zonas difíceis. Estavam a falar aqui de coisas aberrantes, eu vivi essas coisas, levei com cuspe na roupa, e esse tipo de coisas, insultos e outras coisas que tais. Em que sítios? Eu dei aulas, vou dizer os conselhos, o Conselho do Seixal, sim, em 2 escolas. Sim, às escolas secundárias? Terceiro ciclo e secundário. Okay. Portanto, em várias escolas do Conselho da Almada, aí foram várias, e dei aulas na Moita do Ribatejo. Portanto, em 20 anos que eu estive em funções efetivas, eu passei por 11 escolas diferentes. 11 escolas diferentes. E onde é que sentiu um ambiente mais pesado? Essa coisa essas agressões a que faz referência? É um pouco disperso, porque na mesma escola nós podemos ter o 8 e o 80. Okay. Pronto, e como é que eu resolvi o meu problema? Tive problemas sérios no início da carreira, mas eu tento explicar a mim mesmo porque é que as coisas acontecem. Então, tinha um diário onde eu escrevia porque é que o dia correu bem e porque é que o dia correu mal. E procurava racionalizar as minhas responsabilidades nessa situação. E quando fui encontrando soluções e tento explicar neste tipo de debates, é para as pessoas perceberem que quem luta contra isto luta sozinho. Vê uma espécie de mundo paranoico que vê a casa descambar e continua com a tal ajuda da classe política e das universidades no mesmo sentido. Portanto, para dizer que se eu na minha sala, ao fim de 3, 4 anos, minimizei drasticamente o problema da indisciplina, um país como Portugal, se não minimizar o problema da indisciplina é porque não quer. E como é que o senhor minimizou o problema da indisciplina? Que soluções é que encontrou? Pois, é isto que é preciso tempo para explicar. Um primeiro aspecto é este. É nós termos consciência do problema moral que um professor vive na sala de aula. Um problema que é um dilema, que é isto. Ou eu, como professor, tento salvar todos os alunos e arrisco-me a perder todos, ou eu castigo sem hesitar aquela minoria que tem que ser castigada e garanto melhores condições para a esmagadora maioria. Eu não tive dúvidas em escolher a segunda opção. Portanto, quem me chateia, porta fora. E garanti silêncio para os outros. Mas ao fazer esta opção, eu tornei-me um pária do sistema. Tinha sempre a impressão que estava a atuar contra a lei, que estava a atuar contra o sistema, que estava a cometer ilegalidades. Sentiu solidariedade ou falta de solidariedade dos seus pares? Para resolver problemas sociais muito sérios, muitas vezes nós temos que omitir a solução. E isto é um drama que os professores vivem porque nós vivemos imersos em efeitos perversos dessa coisa que se chama o politicamente correto. Vejam o disparate que aconteceu nas últimas décadas. Todas as estatísticas sobre os comportamentos delinquentes mostram que, ao longo da nossa vida, não é? A fase onde ocorre com mais frequência esses comportamentos é na adolescência. Foi exatamente na fase da adolescência que os nossos românticos pedagogos inventaram teorias pedagógicas delicadoces, simpáticas, amigas, para negociar com os alunos. Vejam a contradição que isto é. Para negociar o que é com os alunos? O que é que o miúdo de 12 anos negocia? Professor Medina Carreira, mas eu acho uma coisa tão estúpida. É estúpido, é aberrante, mas está teoricamente defendido pelos nossos cientistas. Veja bem, olha, o que é que vai negociar? Um professor que vai para uma sala de aula que não seja para ensinar, não há nada para negociar, já não é professor. Um aluno que vai para a sala de aula e não está ali para estar quieto e calado, para reconhecer a hierarquia superior do professor, também nem merece o estatuto de aluno sequer. Nós não podemos negociar a entrada e a saída a horas da aula. Nós não podemos negociar se temos ou não que trazer material para a aula. O que é que sobra para negociar de regras com o aluno? Mas diga-me um exemplo de uma negociação. É isto que o professor está a dizer. Não, é uma coisa concreta. O sujeito diz que quer comer melão na sala de aula. Vamos discutir se pode comer. É isso? É isso, é por exemplo... Mas isto tem algum sentido? Não tem, isso é um disparate. Por exemplo, eu vou negociar... Não tem, mas se o aluno quiser comer melão na sala de aula, se o professor diz que para não comer, está criado ali um problema. Está criado um problema. Ou se o aluno aparece
10 minutos depois de ter tocado a campainha, se o professor não o deixa entrar, também está criado um problema. O que estão a dizer, não é, porque isto dá uma ideia que é mesmo assim no dia a dia em muitas escolas. Você pode imaginar que eu percebo alguma coisa. Sim. Bom, o problema não é este, é minar o fundamento disso tudo. Isso é que é importante. Porque negociar, mas como é que o aluno vai negociar? Se os alunos